Agora são 8 horas e 54 minutos. Repita. 8h54. Entrevista do dia. Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan é o secretário de Saúde de Araçatuba, Dr. Daniel Martins Ferreira Júnior. Na entrevista de hoje nós vamos falar sobre dengue, pronto-socorro, parceria com o Unisalesiano e muito mais. Lembro que se você quiser participar, envie a sua pergunta pelo Facebook Suelen Giron ou pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 99746 9665. Vou repetir, 18 99746 9665. Muito bom dia, doutor Daniel. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia a vocês e bom dia aos seus ouvintes. E é um prazer estar aqui conversando com vocês e com seus ouvintes. Muito obrigada, doutor Daniel. Eu vou começar fazendo uma pergunta que acho que tudo aqui que o senhor fala hoje, todo mundo quer saber muito, né? As duas unidades de pronto atendimento, as UPAs, que funcionam nas UBSs do Moarama e Morada dos Nobres, elas começam a funcionar quando? Hoje? Começam a funcionar hoje. Na verdade, essas já é proposta do prefeito Lucas Anata, dentro da sua plataforma de governo, fazer essas duas unidades funcionarem 24 horas por dia. Elas foram construídas para ser UPAs, né? Uma unidade de pronto atendimento. E não foram colocadas em funcionamento. Já fazia parte da plataforma do prefeito Lucas Anata colocá-las em funcionamento, em primeiro lugar, como uma unidade básica de saúde com horário estendido. Elas já funcionam, essas duas unidades já funcionam das 7 da manhã até as 22 horas, e agora, a partir de hoje, nós vamos estar colocando essas unidades funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana. Isso é muito importante para a gente até colaborar para desafogar um pouco o pronto-socorro de Araçatuba. Quem mora nessas regiões dos bairros Morada dos Nobres e o Moarama e tiver algum problema, que tipo de problema de saúde? É só sintomas de dengue ou algum outro tipo? Elas podem procurar essas unidades já a partir de hoje, na madrugada de hoje, em vez de ir ao pronto-socorro? Com que tipo de problema elas podem ir? Elas estão para atender todas as pessoas, com todos os problemas, tá? Durante todo o dia elas já funcionam como uma unidade básica de saúde, atendendo todas as pessoas que lá procuram, tá? Mesmo aqueles agendados e também a demanda espontânea, como nós chamamos. Então já existem profissionais médicos de enfermagem que fazem esse atendimento até as 22 horas. O que nós vamos fazer é estender esse horário para a noite toda e também nos finais de semana, atendendo toda a população em todos os tipos de doença. É claro que a gente, nesse início, a dengue veio a fazer que a gente tivesse uma antecipação daquilo que a gente já ia fazer, e a gente vai deixar lá uma ambulância, tá? Vamos dizer assim, de prontidão para aqueles casos mais graves, tá? A gente poder estar transportando para o pronto-socorro, o central ali, porque lá tem raio-x, ou em casos mais graves ainda, a ambulância do SAMU ou mesmo uma ambulância levar esse paciente para a Santa Casa. Então se eu tiver com algum problema que não tem necessariamente a ver com a dengue, eu tô com uma crise de cólica renal, em vez de ir lá no pronto-socorro, que a gente já está acostumado, pode procurar uma dessas unidades se eu morar mais ali perto. Exatamente, pode e deve procurar ali, porque com isso a gente vai diminuir muito, se Deus quiser, a quantidade de pessoas que procuram o pronto-socorro. Nós estamos numa cidade de quase 220 mil habitantes e temos um único pronto-socorro para atender essa população. Tá? Então, com certeza, essas duas unidades entrando em funcionamento, a gente espera que nos próximos dias a população indo a essas unidades, sendo atendido, diminui o atendimento do pronto-socorro, porque lá não está suportando, lá está atendendo em média 800 pacientes por dia naquele espaço. É desumano tanto para os nossos funcionários que lá estão, como para a população que procura. Pessoal, quem está ouvindo a gente, mesmo que você tenha plano de saúde, então se você tiver algum problema, você vai acabar indo lá na Unimed, presta atenção nessa informação e avise as pessoas com quem você convive que a partir de hoje, as UBSs do Morada dos Nobres e o Moarama vão começar a funcionar 24 horas. Então, em vez de ir lá no pronto-socorro, quem mora mais perto, procura essas unidades, até para conseguir um atendimento mais rápido também, né, doutor? Exatamente. Imagina uma pessoa que mora lá no Água Branca, que é um dos bairros mais distantes, ter que ir, às vezes, num domingo à noite, num sábado à noite, ou durante a noite, que não tem nem ônibus, às vezes a pessoa não tem nem, às vezes, um veículo para fazer esses transportes para ele. E ter que ir lá no pronto-socorro central. Abrindo essa unidade do Moarama 2, aquelas pessoas de todos aqueles bairros está muito mais perto da sua residência e muito mais fácil para ser atendido. A mesma coisa vale, por exemplo, o pessoal lá do Morada dos Nobres. Quem está lá no Lago Azul, quem está lá no Claudionor Cinte, que são bairros distantes, né?
perto da rodovia, lá em cima, para vir até no pronto-socorro central é muito longe, a gente reconhece isso. Tanto é que há muitos anos atrás essas unidades já foram construídas estrategicamente falando, né, para que as pessoas dessas duas localidades se fossem nesses atendimentos, nessas duas UPAs que foram construídas e que hoje foram colocadas como unidades básicas de saúde. O que nós estamos fazendo nesse primeiro momento é transformá-las em unidade básica de atendimento 24 horas por dia, para que num futuro bem próximo a gente possa transformá-las em UPA com um atendimento melhor ainda, com mais equipamentos, por exemplo, com raio-x, com tudo isso. Doutor, foi muito difícil montar essas equipes para trabalhar em 24 horas nessas unidades? Porque a estrutura física, pelo que eu entendi, ela já é adequada para isso. Claro que às vezes não tem todos os equipamentos que ainda não estava sendo utilizado. Mas na questão de pessoas, foi um desafio muito grande ou foi algo até que podia ter feito isso antes? O que acontece, essas duas unidades já estão preparadas para ser uma unidade de pronto atendimento. A sala, por exemplo, das duas já é assim, ela tem condição de receber um paciente mais grave com todo o equipamento de emergência, né? Já existe isso nessas unidades. O que nós estamos fazendo é ampliando uma sala que já é preparada, que foi construída e preparada para observação, para hidratação, para tudo isso. Então nós estamos fazendo isso, inclusive estamos comprando poltronas e camas para que a gente possa aumentar o conforto para essas pessoas que lá procuram. Mas em relação aos profissionais, a quantidade de profissionais? Já existe um atendimento normal das 7 horas até as 22. O que nós estamos contratando é um médico que vai fazer das 19 até as 7 da manhã, a enfermagem, o enfermeiro, os auxiliares de enfermagem, farmacêutico, porque a farmácia também vai estar aberta para dispensar medicamento durante toda a noite, tá? E também, é claro, o pessoal da limpeza, o pessoal de tudo, da recepção. Então é apenas contratar esse pessoal. Na verdade, também esse pessoal está sendo contratado pela OS, né, que faz a gestão já da unidade. Eu ia perguntar isso, quando eu estava estudando para fazer essa entrevista com o senhor, eu vi que tem muitas perguntas nas redes sociais assim, por que não chama quem passou no concurso? Por que não chama quem está aprovado e está contratando pela OS? Acho que é importante esse momento o senhor esclarecer essa dúvida de muita gente. Exatamente isso, porque para a gente contratar, a gente sabe que tem algumas pessoas que estão no coisa, mas aí é contratação pela prefeitura, tá? E aí, como a OS faz a gestão da unidade, é mais fácil e é até mais cômodo para todos nós, entendeu? Por causa dessa gestão, por causa de pagamento, por causa de tudo isso, fazer esse contrato, e na verdade é a OS que já faz essa gestão. Então, o contrato de todos os profissionais, médicos, enfermeiros e farmacêuticos, técnicos de enfermagem, tudo isso vai estar sendo contratado pela OS e, na verdade, eles estão fazendo, inclusive, remanejamento do que eles já têm, tá? O médico faz um horário durante o dia, ele pode fazer um plantão no final de semana normalmente, o enfermeiro também pode, o auxiliar de enfermagem também pode. Então, você pode, inclusive, aproveitar quem já está trabalhando, tá? E ele fazer um horário adicional. Porque a prefeitura não precisou investir uma verba a mais, no caso, para contratação, para ampliação desse atendimento? A própria OS está administrando isso? Não, a prefeitura vai arcar com esses custos, claro. A OS já tem no seu orçamento o custo até as 22 horas. Eles fizeram uma planilha que a gente está fazendo um aditamento no contrato, tá? Para que a prefeitura possa pagar esse extra, né? Para esse extra entre funcionários, na verdade, todo o material que precisa também. Ah, certo. Doutor, uma outra coisa que está todo mundo na maior expectativa é a parceria com o Unisalesiano, e a gente sabe que eles ainda estão concluindo esse relatório com o diagnóstico da saúde para apresentar para a prefeitura e viabilizar essa parceria ou não. Nas conversas e nos contatos que o senhor tem com eles até agora, aparentemente eles sinalizam que vai acontecer ou ainda estão com algum receio, falta alguma informação? Como estão essas negociações? Graças a Deus, é um parceiro muito importante para nós, tá? E com certeza eles vão aceitar esse desafio junto conosco. Não é uma OS, mas é um convênio com eles para que eles possam, junto conosco, fazer essa gestão da saúde em Araçatuba. É uma entidade centenária, nós conhecemos, tá? É de Araçatuba, tem uma faculdade de medicina com todos os equipamentos necessários para treinamento dos nossos profissionais, é claro, dos alunos deles, dos nossos profissionais. Então é uma entidade que conhece de saúde e que nós confiamos muito.
prefeito Lucas Zanata, mesmo antes da posse e lá durante a campanha, já vinha fazendo tratativas com o salesiano. Claro, depois que ele ganhou a eleição, intensificou esse tipo de conversa, de reuniões, e agora, recentemente, o reitor lá, o padre Paulo, fez um documento, tá, nomeando uma equipe do salesiano para fazer uma visita em todas as unidades do município, unidades básicas, unidade da saúde mental, pronto-socorro, para fazer um diagnóstico correto. A gente já tinha apresentado para eles algumas coisas e eles estão fazendo, né, terminando agora essa semana, para que eles possam enviar para Campo Grande, que a sede do salesiano aqui na nossa região é Campo Grande. E com certeza Campo Grande vai dar o ok para que a gente possa fazer esse convênio com o salesiano, para ele fazer essa gestão junto conosco, tá, da saúde aqui em Araçatuba. Doutor, o senhor tem reforçado bastante nas suas declarações públicas essa importância de ter uma parceria com alguém que realmente, que a prefeitura possa participar da tomada de decisões. Que não seja uma OS ou outro parceiro, que eles tomem as decisões sozinhos e deixe a prefeitura assim, sem ter esse controle. O senhor reforça isso, né? Que tem a prefeitura, a Secretaria de Saúde quer realmente tomar as decisões juntos e participar. Por quê? Tem algumas coisas que não funcionam hoje em dia? Eu sou da opinião, e isso, eu já trabalhei com o S lá na gestão do Ciducério. Na verdade, coordenei a implantação do Saúde da Família aqui em Araçatuba em 2001. Depois eu voltei na administração do Ciducério junto com o Dr. Zé Maria em 2009, tá? E que a gente inclusive já tinha um OS que fazia a gestão. Eu sempre falo que a prefeitura não pode, não deve, entendeu, entregar para a OS e ficar longe do problema, longe das decisões. Quem paga, quem coordena é a prefeitura, a OS executa, tá? Mas não pode executar sozinha, não é assim que funciona, não é assim que é o meu pensamento. Então, a gente tem que ser parceiros, tá? A OS faz o trabalho delas, que a prefeitura também aprova e que tem fiscalização, tem que estar juntos para a gente ver onde que a gente possa corrigir. Qualquer projeto, qualquer coisa, ele começa lá embaixo, na base, e vai subindo como se fosse uma espiral. Tá? Existem problemas que têm que ser consertados, que precisam ser reajustados, mas é uma espiral que não tem fim. Tá? Começa na base do projeto e vamos começando e vamos vendo, claro que tem problemas, claro que tem dificuldades. E alguns acontecem no meio do caminho que ninguém tinha previsto, sim. Não existe projeto, na nossa vida pessoal, por exemplo, de todos nós, sempre tem um entrave que a gente tem que corrigir. Na vida pública também é assim. Eu não posso, e a prefeitura não pode, não deve, entendeu? Entregar uma gestão de saúde para alguém, independente se é OS ou não, e ficar só sentado lá na cadeira esperando que a OS faça o que. Então, essa gestão é conjunta. Doutor, no caso da parceria com o Unisalesiano, como que ela funcionaria? Por exemplo, até agora, vocês passaram para eles o que vocês gostariam de fazer para a saúde e eles estão analisando essa viabilidade, ou eles que vão apresentar uma proposta para vocês? Nós queremos fazer isso, trabalhar assim, assim, assado. Nós fazemos reuniões, inclusive todos os diretores de departamento da secretaria hoje, entendeu? Tem reuniões com o salesiano, inclusive a parte jurídica da prefeitura e a parte jurídica da secretaria também está trabalhando nisso, para ver qual é a melhor forma de convênio a ser feito, tá? E na verdade é uma parceria, tá? Ninguém é dono da verdade. Nós vamos apresentar as nossas sugestões, as nossas necessidades, eles estão fazendo as visitas e vão falar que, olha, vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo e vamos chegar no melhor termo comum. Por exemplo, se a prefeitura falar assim, eu gostaria de reabrir o Hospital da Mulher e os partos serem feitos aqui e a gente constrói, caríssimo isso, claro, estou só fazendo uma suposição, uma UTI pediátrica que lá não tem, que era um problema. Ou então eles podem olhar e falar assim, não, isso aqui não é viável, vamos manter os partos na Santa Casa e a gente faz outra coisa aqui no Hospital da Mulher, assim, assim, assado. Esse diálogo ainda está muito aberto, é isso? Sempre está aberto qualquer tipo de diálogo, entendeu? Eles estão fazendo esse levantamento, eles estão já apresentando algumas sugestões para a gente, e a minha ideia e a ideia do prefeito Lucas, entendeu, é que nós não somos donos da verdade. Se a pessoa tiver uma ideia melhor que a minha, eu baixo a cabeça, peço perdão, vamos fazer o que é melhor. Simples assim.
Ai, doutor Daniel, se todo mundo pensasse assim, o mundo ia ser bem diferente. Mas vamos continuar aqui. No caso da parceria com o Unisalesiano, existe alguma possibilidade de, a longo prazo que seja, ser construído um hospital escola, um hospital universitário? Essa aí é uma decisão do próprio Salesiano. A gente, só para lembrar os nossos ouvintes, a gente pode fazer uma parceria, inclusive com a própria Santa Casa, Prefeitura Salesiana. A Santa Casa tem residência de várias especialidades médicas. Foi lançada uma pedra fundamental do hospital em Birigui, com quase 300 leitos, que também pode ser um parceiro do Salesiano, são poucos quilômetros de distância, tá? Então isso é uma coisa que no futuro com certeza vai acontecer, porque a missão salesiana é muito grande e é muito importante no Brasil e, na verdade, no mundo, né? E essa decisão deles aqui, ajudando a prefeitura numa cidade de 200 mil habitantes, 220 mil habitantes, e fazendo uma saúde correta, séria, resolutiva, entendeu? Humana, que tudo isso eles têm para fazer, com certeza o nome salesiano também vai ficar em evidência. É uma grande responsabilidade para eles também. Eles têm todo o interesse que isso dê certo, essa parceria dê certo. Exatamente, para nós também. Essa é a nossa conversa com todos eles lá também. Doutor, o senhor defende bastante o médico da família, a equipe que fica cuidando da família, uma equipe única. E a gente sabe, o senhor já disse em outros momentos, que hoje são 46 equipes, né, da saúde da família, precisaria ampliar para 60. Isso também faz parte das conversas com o Unisalesiano, para poder ampliar isso, certo? Mas por que o senhor defende esse tipo de atendimento? Países de primeiro mundo, a Inglaterra, Canadá, Austrália, Europa, existe esse tipo de atendimento, tá? Que nós chamamos de atenção primária à saúde. Desde a Convenção de Alma-Ata, muitos anos atrás, a própria Organização Mundial de Saúde defende esse tipo de atendimento. O porquê disso? Porque as pessoas, com o médico, com a equipe médica de enfermagem, com agente comunitário, que agente comunitário é só no Brasil, lá fora não tem, é só médico e enfermeiros, né? Você tem uma área restrita, cadastrada para aquela equipe, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma equipe de saúde da família, ela atende, segundo o Ministério da Saúde, a gente tem essa percepção também, 3.000 pessoas. Áreas mais vulneráveis, 2.500, áreas menos vulneráveis, 3.500. Em média, 3.000 pessoas. Como a gente fala em 60 equipes, para a gente atender adequadamente 180 mil pessoas, não que as outras não precisam, mas podem precisar menos um pouco nesse momento, tá? Eu preciso de 60 equipes, a conta é simples, tá? 180 dividido por 3 dá 60. Em 2001, nós tínhamos 35 equipes, tá? A cidade cresceu, a sua estrutura modificou. Em 2009, quando a gente voltou com o Dr. Zé Maria, com a Beth Velo, tá? A gente viu a necessidade de ampliar e ampliamos mais 10. Foram para 45. 15 anos depois, hoje tem 46. Com a cidade crescendo e modificando sua estrutura. É claro que não funciona dessa maneira. Outra coisa que é muito importante, a equipe de saúde da família precisa ter vínculo com os moradores. O morador precisa saber que o médico dele é o fulano de tal, a enfermeira é a fulana de tal, a agente comunitária é a fulana de tal, tá? Por que isso? Porque quando ele precisar de ir numa unidade básica, ele vai falar assim, eu quero consultar com o meu médico, com a minha enfermeira. Essa relação de confiança ela é muito importante num tratamento médico, ainda que primário ali, né? É fundamental, porque o hipertenso, o diabético, a gestante, a criança, né, a criança de 0 a 5 anos, por exemplo, né, na primeira fase da vida, se tiver um bom atendimento resolutivo, humano, tá? Você cria vínculo com a equipe e com o morador. É isso que nós queremos. Não é para ficar trocando de médico e de enfermeiro todo dia na equipe, tá? Esse vínculo é fundamental. Quando a pessoa sabe que o doutor fulano, a enfermeira fulano, entendeu, vai recebê-lo e vai atendê-lo naquele dia quando ele precisa, tá? E aí ele não precisa procurar o pronto-socorro. Doutor, e como a prefeitura pode fazer? A minha dúvida é o seguinte, os médicos, eles têm interesse nesse modelo de trabalho? Eles têm interesse em continuar, porque precisa de um compromisso daquele médico, dele ficar ali,
por um bom tempo, pelo menos. Existe um interesse, uma procura realmente, ou existe uma dificuldade na prefeitura em manter os médicos nessa situação? Lá atrás, em 2001, tínhamos muita dificuldade em fazer isso. O que aconteceu no Brasil é que aumentaram muitas as faculdades de medicina. Então, hoje a gente tem uma demanda médica, entendeu? Muito maior do que há 20 anos atrás. Então, hoje está muito mais fácil você contratar médicos, inclusive selecionar. Por exemplo, o Unisalesiano foi autorizado pelo Ministério, tá, a fazer a residência médica em saúde da família. Vai começar esse ano também, para preparar profissionais especialistas em saúde da família. Mas mesmo aquele clínico, tá? Aquele médico clínico que às vezes nem fez residência ainda, a gente pode treiná-lo pelas equipes de professores do Salesiano. Entendeu? Inclusive, desculpa interromper o senhor, as inscrições para residência de médico da família na Santa Casa, elas estão abertas. Nesse mês, vai até o dia 26 de janeiro, médicos que querem fazer residência para ser médico da família, não lembro qual é exatamente a nomenclatura, e comunidade, uma coisa assim, médico de família e comunidade, estão abertas as inscrições para residência médica lá na Santa Casa, e, se eu não me engano, a prova já é no dia 8 de fevereiro. Na Santa Casa, se não me engano, não tem residência em saúde da família. Ela vai abrir agora. Esse ano é a primeira turma, foi aprovada, estava sendo pedido desde 2020, foi aprovada agora. Ela está com inscrições abertas, inclusive agora, nesse momento, até o dia 26 de janeiro, e a prova é já dia 8 de fevereiro. Porque o Salesiano também vai fazer essa inscrição. E a Santa Casa já tem, há 7, 8 anos atrás, residência em pediatria, residência em ginecologia e obstetrícia, clínica médica, ortopedia, radiologia e cirurgia. E esse ano vai ter também, já está aberta a do médico da família também, lá na Santa Parabéns Casa. ao Rafael Saad. Ele é muito meu amigo, minha fonte maravilhosa. Uhum. Na verdade, ele nem me passou isso, o Rafael está agora fora do país, na Disney, mas como a gente vinha conversando há um tempo atrás, ele me falou que ele estava tentando isso já há alguns anos e que esse ano tinha sido aprovada. Como ele está fora, eu não consegui contato com ele, eu fui pesquisar por conta própria e aí eu encontrei lá que essas vagas, essas inscrições estão abertas agora, encerram no dia 26, alô médicos, e a prova é já no dia 8 de fevereiro agora. Eu não sei quantas vagas são, provavelmente são poucas, residência não abre um monte de vaga, mas já começa aí essa residência em saúde da família e comunidade, se eu não me engano. Isso é muito bom, porque a gente vai estar formando profissionais para esse tipo de atividade. Mas mesmo aqueles que não estão, que não conseguiram também fazer a podem, residência, né? podem, mas a importância nossa é treiná-los também. Doutora, a gente sabe que a Santa Casa está passando por um momento difícil, isso não é algo que o município controle, mas a gente sabe que eles acabam não conseguindo fazer cirurgias nesse momento, algumas cirurgias eletivas. Existe alguma previsão do município de fazer um mutirão de cirurgias? Na verdade, não é questão do município, porque a cirurgia, quem faz esse gerenciamento é o Estado, através da DRS, né? Nós tivemos uma reunião com a DRS, todos os municípios, todos os hospitais da região, todos, para que eles pudessem ofertar vagas, entendeu? De procedimentos cirúrgicos, tá? E às vezes pequenos hospitais de pequenas cidades aqui da nossa região ofertam esse tipo e estão fazendo. Só para vocês terem uma ideia, ontem a gente recebeu a notícia de que 150 pacientes necessitando cirurgias nossas aqui em Araçatuba vão ser feitas em cidades fora de Araçatuba, né? Auriflama, Guaraçaí e Castilho. Tá? Infelizmente, a Santa Casa, por problemas monetários, problemas de infraestrutura atual, não ofertou nenhuma ainda para a DRS, para que a gente pudesse encaminhar os nossos pacientes que necessitam de cirurgia para o hospital aqui. É claro que nós vamos ter que fazer esse transporte desses pacientes também para operar nessas cidades, agora em janeiro. Doutor, ótimo o senhor ter falado sobre transporte, que essa é uma pergunta aqui que eu tinha previsto sobre o transporte, principalmente relacionado à saúde. Claro que é a área que o senhor está agora no comando. Existe uma previsão de renovar ou melhorar a frota dos carros que fazem o transporte de passageiros? Porque a gente sabe, recebe constantemente problemas que os carros estão sempre quebrando. Esses dias tinha um carro que tinha vazado o radiador, sei lá o que tinha acontecido, o motorista estava passando um apuro lá no meio da rua. Tem carros também que... Isso já é uma questão mais de conforto do que de
do que necessidade mesmo, que é a falta de ar-condicionado, mas não vou nem focar no ar-condicionado, mas na questão dos carros, que às vezes o vidro não sobe ou o vidro não abaixa. Tem alguma previsão de dar uma melhorada nesses carros? Tem sim, inclusive a manutenção é feita em todos os carros. Hoje a Secretaria da Saúde tem 91 carros, né? E essa manutenção é feita regularmente, tá? É claro que a idade do veículo é um veículo que roda muito. Sim, tá? Viaja também Viaja muito. muito, entendeu? E que 24 horas por dia, às vezes, né, com substituição de motoristas na escala de plantão deles lá, tá? E tudo isso é muito importante a gente estar vendo isso e vendo uma coisa que daqui para frente a gente vai ver muito, tá? Às vezes, em vez de comprar um carro, você pode alugar esse carro. Então é uma decisão que a gente está estudando também, qual é a melhor forma e a forma mais econômica para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde. Se às vezes é comprar um veículo, se às vezes é conseguir esse veículo através de uma emenda parlamentar ou através do governo estadual, do governo federal, é claro, tudo isso a gente tem que ir atrás para poder resolver, tá? É claro que os carros envelhecem, tá? E aí precisa ser substituídos. Principalmente, é claro, aqueles que viajam mais com pessoas doentes que não pode quebrar no meio da estrada. Certo, então isso já está sendo visto também. Está Estudado. sendo visto, sim. Doutor, e sobre a dengue? Vamos falar sobre dengue, que dá pra ficar conversando com o doutor Daniel o dia inteiro aqui, mas infelizmente ele não pode, senão eu até daria um jeito, tô brincando. Doutor, sobre a dengue, a gente sabe aí que a gente tem falado aqui todos os dias, o Jonathan Alves sabe, eu fico até meio nervosa quando eu começo a falar sobre esse assunto, que eu não aguento os moradores que não deixam entrar em casa, eu não aguento os moradores que não olham sua própria casa, mas na hora que a doença pega, e é uma doença com sintomas muito chatos, bate todo mundo lá no pronto-socorro querendo ser atendido na hora, porque a dor da dengue é realmente insuportável. Então a gente tá sempre aqui todos os dias, né, Jonathan? O Jonathan fala, às vezes eu tô até com TPM, que eu dou umas broncas aqui. Mas nesse caso da dengue, a gente sabe que a prefeitura está fazendo os arrastões, vai ter também o fumacê, depende muito da ajuda da população também. Existia a possibilidade, vocês estavam trabalhando com essa possibilidade, de entrar na justiça para conseguir entrar em imóveis fechados e também o uso de drones. Isso já está sendo feito ou existe um prazo assim para pensar? Vamos esperar até o fim de janeiro para a gente tomar umas medidas mais drásticas. Durante a transição de governo, nós já estávamos monitorando o número de casos de dengue no município. A dengue, na verdade, é uma doença sazonal, entendeu? E que esse ano, inclusive, ela mudou seu perfil. Que normalmente a dengue ela começava ali em torno de março, abril, maio. Antecipou para novembro. Os inícios a curva começou a subir em novembro. Dezembro já começou a subir bastante. No final do ano nós já tivemos uma incidência alta, inclusive com mortes, tá? E é claro, quando a gente assumiu, né, toda a nossa equipe assumiu no dia 1º, a gente está intensificando esse trabalho, esse combate. E o trabalho com a dengue, ela envolve várias partes e vários problemas, né? Imaginando, por exemplo, sexta-feira passada, há uma semana, nós iniciamos o arrastão. Tá? Arrastão significa dizer que o nosso agente está fazendo um trabalho a mais para que conscientize o nosso morador. Conscientizar o morador é entrar na residência, olhar seu quintal, falar, olha, esse recipiente está cheio de água, esse recipiente cria larva. Lembrar que tem que olhar a geladeira, tem que olhar o banheiro, tem que olhar o vaso sanitário. O bebedouro, aquele negocinho, recipiente que fica armazenada aquela água que não cai no copo ou na garrafinha, ali também tem que olhar? Tem que olhar tudo isso. Inclusive, em toda a cidade, o recipiente que mais tem larva é o bebedouro dos nossos cachorros e gatos, tá? Porque a gente costuma jogar água fora todo dia, mas esquece de lavar, de passar uma bucha na borda do bebedouro. E o ovo joga até fora a larva, mas o ovo que o mosquito depositou está grudado, está pregado ali na borda do recipiente, tá? Ele sobrevive um tempo ali sem água, né, doutor? Exatamente, mas aí você, mesmo dia, você joga água fora e põe uma água nova, né? E esse ovo, imediatamente, pouco tempo depois, já vira uma larva e a larva vira mosquito alado. Então, é importante essa conscientização, essa ajuda do morador com toda a cidade, né? Não é só com a Secretaria de Saúde, porque se o agente nosso passou na sexta-feira passada, tá? Retirou o recipiente, retirou a larva. Se o morador tomou uma cerveja no final da semana, entendeu? Com a tampinha de um guaraná, tá? E não cuidou,
antes de ontem choveu. Encheu tudo de água de novo, daqui uns dias tem também Doutor, larva e mosquito. E reforçando que o agente não está lá para multar, ele não está lá para dar bronca em ninguém, ele está para salvar aquela família, aqueles moradores, aquela vizinhança. Ele está ali para conscientizar. Muitas vezes ele vai olhar lugares que você, morador, que a gente, morador, não parou para pensar que ali pudesse ter algum foco do mosquito. Exatamente. Então essa é a conscientização. E só para lembrar, nos primeiros dias, segundo as nossas informações, metade dos imóveis que foram visitados estavam fechados. Tá? Fechado significa dizer que às vezes está fechado mesmo, que não tem morador, mas às vezes o morador está trabalhando e por isso que ele não está lá. Tá? Mas o que nos impressiona muito é que o morador, estando lá, não recebe o nosso agente, não recebe a visita, não recebe essa orientação. Tá? Isso é muito difícil, isso é muito importante. Nós temos muitos moradores que não recebem. Tá? Isso causa um problema muito sério, porque às vezes tem larvas, Sim. tem mosquito, tem E o morador tudo, está lá. E o morador está lá e não recebe a informação. E é importante reforçar, isso eu falo muito aqui, desculpa interromper o senhor de novo, que às vezes esses 5 minutinhos que você, entre aspas, perde recebendo o agente, você ganha depois, porque se você contrair dengue, você vai ficar pelo menos uma semana debilitado, sem conseguir trabalhar, sem conseguir estudar, sem conseguir fazer as suas atividades do dia a dia. E doutor, existe alguma possibilidade de ser ampliado o público da vacina contra a dengue? Essa é uma outra fase que a gente vai... Só para terminar Então, aquele imóvel fechado, aquele imóvel que não recebe, entendeu? Dependendo da gente estar monitorando isso, e se precisar, a gente vai fazer um sobrevoo com drones nesses imóveis já. Tá? Uma outra coisa muito importante, nós estamos tendo reuniões semanais de um grupo só relacionado com dengue, e na reunião de ontem, o próprio pessoal que também estava lá, estava nos sugerindo fazer uma audiência, entendeu? Com a justiça, inclusive, né? Com o promotor, com tudo isso, para que a gente possa estar trabalhando junto com eles. Todos nós somos parceiros, para que a gente possa levar a informação. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, levando a nossa palavra, a palavra de vocês, para todas as residências, é fundamental, porque às vezes ele não deixou o nosso agente entrar, às vezes ele estava trabalhando, e hoje ele está ouvindo você, está me ouvindo aqui também, e lembrando que ele tem que fazer a parte dele, que é cuidar do seu quintal. Em relação à vacina, a vacina é disponível para crianças de 10 a 14 anos, tá? Precisa tomar 2 doses. E, infelizmente, os pais não levam a criança para vacinar. Todas as unidades básicas de saúde têm vacina, tá? Só que não leva. Hoje, o nosso índice de vacina é apenas 20%. É muito baixo. E existe a possibilidade, estou aqui encerrando já quase o jornal, doutor, vou ter que terminar daqui já a pouquinho. Eu queria só saber se existe a possibilidade de ampliar, sim ou não, o público da vacina. Nossa equipe está disponível, entendeu, para fazer essa vacinação. Nós estamos estudando agora, no começo das aulas, também intensificar isso nas escolas. Não, mas eu digo assim, para outras faixas etárias. Não, isso aí depende do Ministério da Saúde. Ah, então não pode ampliar. Não pode ampliar. Doutor, para a gente encerrar aqui agora, que eu estou cravada no meu tempo, qual é o prazo para começar a parceria com o Unisalesiano, por exemplo? Se começar a demorar muito, a gente sabe que tem algumas atitudes que a prefeitura precisa tomar, só que depende, claro, dessa parceria ser viabilizada ou não. Até quando a prefeitura pretende, se o Unisalesiano, por acaso, vou ter que encerrar, por acaso falar agora não vou assumir ou começar a demorar muito, existe um prazo até tanto de fevereiro, até tanto de março? Nós temos uma conversa com o Unisalesiano, entendeu, para que essa equipe, né, formule ele aqui, equipe deles, junto com a nossa, faça o diagnóstico e eles façam também, junto conosco, um projeto, né, para enviar para Campo Grande, e eu espero que Deus quiser, até no início de fevereiro, eles tenham condição já de falar, olha, vamos só trabalhar juntos, já vamos formalizar o contrato, e é claro que nós temos que tomar as providências nossas também. Esse foi o Dr. Daniel, secretário de Saúde. Falei que dá pra gente falar com ele aqui o dia inteiro, mas o Jornal da Manhã fica por aqui. A gente volta amanhã, né, Jonathan, com panorama político, e na